Muito bem, meus irmãos, vamos continuar então o nosso estudo, 2 Tessalonicenses. Temos por hábito seguir a exposição, né? Verso por verso, pegamos um livro da Escritura e seguimos entendendo o seu contexto, procurando interpretar com cuidado a palavra de Deus, e nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo, igreja plantada por ele na segunda viagem missionária, a carta que Paulo escreve a fim de encorajar os irmãos lá em Tessalônica, uma jovem igreja, a igreja recém-plantada, mas mesmo assim aqueles irmãos já passavam por muitas dificuldades, perseguição pesada por causa da fé, já naquele tempo. As dificuldades em virtude da fé acontecendo, pessoas perseguidas, né? A gente estudou o contexto lá em Atos capítulo 17, o início desta igreja. Paulo então escreve para aqueles irmãos visando consolar, visando confortar, visando encorajar eles, que em meio às perseguições, ainda assim eles estavam dando bom testemunho, eles perseveravam fiéis ao Senhor Jesus Cristo, e isso pela graça de Deus, não vinha deles, é graça de Deus atuando. Então Paulo quer encorajar eles, vocês estão no caminho certo, prossigam, continuem. As tribulações não quer dizer, não significa ira, não significa que o dia do Senhor já chegou, não, quando o Senhor Jesus voltar, as tribulações vão acabar, elas terão fim. Então, passar por tribulações em nome do Senhor Jesus é um sinal também da graça de Deus, e suportar estas tribulações, como eles estavam passando. Então Paulo quer encorajar aqueles irmãos, e ele procura também trazer algumas outras instruções a respeito do retorno de Cristo. Eles tinham dúvidas ainda sobre esta questão. Nós recentemente consideramos esta parte principal da carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo corrigindo o ensino errado de que o dia do Senhor já havia chegado. Então eles estavam confusos a respeito dessa questão. Paulo disse que isso não estava certo. A volta do Senhor sim será repentina. Nós devemos estar preparados, mas relembra eles sobre a necessidade, primeiro, de vir a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Nós já estudamos esses textos, nós temos no nosso canal também, você pode procurar essas mensagens e estudar também com mais calma isso que já foi passado. Paulo fala também que o mistério da iniquidade já opera naqueles dias, segue operando nos nossos dias. Muitos serão enganados por este agente de Satanás, o iníquo. Porém, hoje veremos em nosso texto um grande contraste entre o que foi falado, aqueles que serão enganados, dando crédito à mentira, os que perecem, em contrapartida, os eleitos, os crentes, salvos pela graça, creem na verdade e estão seguros em Cristo. Estes estão sendo santificados pela presença do Espírito Santo. O texto de hoje é extremamente consolador. Verdades sublimes aqui nós vamos observar, relacionadas à gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Pela maravilhosa graça, estes são chamados pelo Evangelho. Estes estão destinados não à ira, mas à glória do Senhor. Veremos verdades nesta manhã preciosas relacionadas à doutrina da salvação, que é uma obra soberana, absolutamente soberana de Deus. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, buscando graça, então, agora, na compreensão do nosso texto. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça, que alcança pecadores, que salva, que renova vidas, que traz esperança onde não há esperança, Pai, que traz consolo para corações atribulados, traz conforto para aqueles que não possuem conforto nenhum, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por Cristo, aquele que veio em amor para salvar. Ajuda-nos a compreendermos essa verdade, Pai. Fala aos nossos corações. Eu rogo graça para ser fiel ao texto. E nós clamamos aqui, Pai, como Tua igreja, pelo poder do Teu Espírito, age no nosso meio. Este meio de graça tão importante, Pai, que é a pregação pública, no culto público, usa esse tempo, Pai. Usa esse momento
glorifica o teu nome. Traz vida, Pai, cria vida onde não há vida. Traz, Pai, consolo, traz exortação. Traz debaixo do poder do teu Espírito aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. Por isso nós nos submetemos ao Senhor nesta manhã e clamamos pelo teu agir, debaixo do poder do Espírito, no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir aqui o texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nosso texto vai de versículo 13 a 17. Vamos considerando aqui a sequência dos versículos e finalizaremos, com a graça de Deus, com mais algumas aplicações. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Escute com atenção a palavra inerrante, infalível, palavra de Deus, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, perceba, o trecho ele inicia-se com a palavra. Qual a palavra que inicia? Versículo 13? Entretanto, né? Talvez alguma diferença nas traduções, mas o termo aqui, essencialmente, é uma conjunção adversativa. É uma conjunção adversativa. Ou seja, Paulo está ressaltando aqui um contraste com o que foi dito imediatamente antes, os versos 7 a 12, 1 a 12, e com o que é dito agora. Então, enquanto os que perecem, nós vimos semana passada, que são os não crentes, estes são enganados e abraçam as mentiras do anticristo e serão julgados e condenados pelos seus próprios pecados, em contrapartida, a condição dos crentes salvos pela graça é completamente diferente. É um cenário completamente distinto. E Paulo diz aqui, tanto é que Paulo começa com um louvor, ele está louvando a Deus pela vida dos irmãos. Ele diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Dar graças, louvar ao Senhor. Por quê? Exatamente pelo testemunho daqueles irmãos. Eles estavam evidenciando na vida deles salvação. Eles estavam evidenciando as virtudes da graça, os frutos da salvação, como Paulo reconhece lá no início da carta. Os irmãos lembram o texto, quando ele também fala sobre essa questão de dar louvores, cumpre-nos dar louvores a Deus. O capítulo 1, versículo 3, voltando um pouquinho na carta, ele diz lá no início, reconhecendo o testemunho daqueles irmãos, e ele diz ali: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então eles estavam evidenciando em suas vidas estas virtudes da graça salvadora, a fé, a esperança, o amor, e isso aumentando na vida deles. Então Paulo reconhece, diante do testemunho de vocês, eu preciso dar graças a Deus, eu preciso louvar a Deus por causa do testemunho de vocês. E aqui no nosso texto, o apóstolo destaca qual é a origem da salvação. Onde tudo começa? Onde que tudo começa? Qual é a origem da salvação? Obviamente essa origem está no próprio Deus, no Deus soberano. Paulo destaca aqui que os crentes salvos, eles são amados por Deus. Você observou que ele diz ali: devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados. Os crentes são amados por Deus. Eles são objetos do amor de Deus. E isso por nenhum mérito próprio, nada em nós mesmos, mas pela graça de Deus
somente o único Deus verdadeiro que, de acordo com o seu amor livre e soberano, elegeu pessoas para a salvação. Paulo está dizendo aqui, na sequência, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Novamente, nós temos aqui menção do apóstolo à doutrina da eleição. Eleição. Deus vos escolheu. A expressão desde o princípio aqui nós podemos entender desde antes da criação do mundo, na eternidade passada, por assim dizer. Portanto, as bênçãos da salvação, todas as bênçãos da salvação têm a sua origem nesta doutrina da eleição. E o que significa eleição? O que significa eleição? Eleição diz respeito ao ato da livre escolha divina. Deus, de forma soberana, escolheu pessoas, indivíduos, em Cristo Jesus para a salvação. Não por causa de algum mérito antevisto nestas pessoas, mas somente por causa do seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade. Porque Ele quis. Porque Ele quis. Soberanamente Ele quis, conforme os seus decretos eternos. Deus não era obrigado a isso, porque nós entendemos, o homem virou as costas para Deus. O homem disse não e resolveu crer nas mentiras de Satanás, lá desde Adão. Por isso que a dificuldade em crer na verdade, essa rejeição, este coração duro. E assim vem toda a mazela, toda a miséria da criação, debaixo da maldição, é fruto do pecado, é consequência da queda do pecado. Mas ainda assim, mesmo assim, Deus quis salvar pessoas debaixo dos seus decretos eternos. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das doutrinas que vai além da nossa compreensão finita, limitada, ela escapa o nosso entendimento, porém ela está escrita, ela é bíblica, ela é uma doutrina verdadeira. Um texto muito importante sobre esta doutrina encontra-se lá em Efésios. Acompanhe comigo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Carta que também já estudamos, temos esses estudos também no nosso canal. Efésios capítulo 1. Vamos ler dos versos 3 a 6. Esse é um texto fantástico, né? É um texto maravilhoso. Vamos ler juntos como igreja? Vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Perceba como Paulo trata este assunto da eleição. É reverência, em espírito de adoração, não especulação, adoração. Ele está reconhecendo aqui a soberania de Deus, ele está extasiado diante da manifestação da graça de Deus, e então ele abre este assunto com doxologia. Ele está meditando na redenção, ele está meditando na salvação, ele está meditando neste beneplácito do Senhor, e ele então rompe em louvores: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando aqui especificamente aos crentes em Jesus, não para toda a humanidade indistintamente, crentes em Jesus, especificamente os crentes. Deus Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, na eternidade. Antes da fundação do mundo, indica que a eleição obviamente não foi baseada em nossas obras, nossos feitos.
Essa é a ênfase aqui. Não tem mérito nenhum, não tem obra nenhuma, não tem nada de bom em nós mesmos para que se destacasse diante de Deus para Ele poder salvar. Não foi presciência, como alguns tentam explicar esta doutrina, do tipo Deus viu lá no futuro aqueles que iriam crer nele e então escolheu estes para a salvação. Não. Porque se fosse assim, a salvação seria em parte mérito nosso, algo que se destaca em nós. Mas não há mérito nenhum na salvação, a salvação é por graça somente. Portanto, a eleição é um ato livre da graça soberana de Deus, do Deus soberano, que também é absolutamente justo, ou seja, jamais comete injustiças. Jamais comete injustiça alguma. Então, por mais que tenhamos dificuldades em assimilar todas as implicações desta doutrina, devemos confiar no caráter perfeito de Deus. Ele jamais comete injustiças. Nós não temos o padrão para julgar os atos de Deus, os caminhos do Senhor são infinitamente acima dos nossos. Nós não temos essa capacidade, então nós descansamos no caráter perfeito. Sem dúvida, algumas implicações vão além, algumas ponderações vão além, né? E a gente tenta entender e nós não conseguimos captar toda a essência, mas descansamos no caráter perfeito de Deus. Portanto, aqui o apóstolo destaca este ato soberano de Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Interessante lembrar que depois Jesus, em seu ministério terreno, ele declarou isso para os seus discípulos. Lembram lá em João capítulo 15, versículo 16? O Senhor Jesus falando aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto. Veja, o Deus é encarnado, Cristo, afirmando esta doutrina do Deus soberano, aquele que escolhe, aquele que elege. E ele então diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agora, veja bem, essa verdade da soberania absoluta de Deus, ela não exclui a nossa responsabilidade. A Bíblia enfatiza, junto com a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Deus é 100% soberano, nós somos 100% responsáveis por nossos atos. Por isso, você e eu devemos responder sim ao chamado do Evangelho. Em arrependimento e fé, envolve sim a nossa decisão, tomar a decisão por Cristo, para a nossa salvação. Porém, isso só vai acontecer pela graça soberana de Deus, que primeiro regenera o coração dos seus eleitos e os capacita a responder com fé o Evangelho de Cristo. Dessa forma, até mesmo a fé é dom de Deus, é obra da graça pela ação do Espírito Santo. Por isso, na sequência, Paulo destaca no nosso texto: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. A forma como Paulo relata aqui, ele desenvolve aqui esta doutrina, né, da salvação, deixa claro que os eleitos de Deus, salvos pela graça, pela ação do Espírito Santo, certamente desenvolverão um processo de santificação em suas vidas, crendo na verdade. Isso pela graça de Deus, pela santificação do Espírito. O Espírito atuando na vida destes eleitos, à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. O texto lá em Efésios que nós lemos deixa isso claro. Deus nos elegeu em Cristo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. E o louvor de sua graça. Por isso que não faz sentido aquele tipo de pensamento: bom, se eu sou um eleito, está tudo resolvido, salvo para sempre, eu vou viver de qualquer jeito. Não. Porque quem pensa assim é porque não entendeu ainda a graça. Porque eleição, ela precisa ser evidenciada pelos frutos. Ela precisa ser evidenciada na vida. Ou seja, o desenvolvimento de um processo de santificação. É o que Paulo está dizendo aqui, de se assemelhar cada vez mais a Cristo na dependência do Espírito Santo. Então esse processo ele vai acontecer pela graça de Deus.
O crente não é perfeito, peca, retrai, entra em desânimo, mas ele vai perseguir, ele sabe que realmente ele foi chamado, ele ama o seu Senhor e ele quer seguir este processo, não na sua força, pela graça de Deus. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então veja as marcas aqui de um eleito, veja as marcas de genuína salvação. Santificação pelo Espírito e fé na verdade. Não há salvação sem fé na verdade. Sem fé no Evangelho bíblico. Fé em Cristo somente, como o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo. Somente fé nele. Não há nenhum outro mediador, nada. Apenas Cristo. A sua fé deve estar depositada nele. Os irmãos lembram também, lá em João capítulo 14, versículo 6. O que diz João 14, 6? Agora já... Espertinhos. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba, fica nítido aqui o contraste estabelecido. Não perca aqui o fluxo do texto. Contraste estabelecido. Os versos, mais especificamente 7 e 12, que nós vimos semana passada. Enquanto os que perecem, os que serão enganados, os que vão crer nas mentiras de Satanás, seguirão o anticristo. Em contrapartida, os eleitos, os crentes genuínos, pela graça, terão a sua confiança na palavra de Deus. Eles vão estar atentados à palavra de Deus, vão se concentrar, eles vão perceber, eis a verdade, está na palavra de Deus, e terão fé na verdade, fé no Evangelho bíblico. Avançando na sequência, verso 14, vamos observar que o apóstolo destaca aqui como que Deus chama os seus eleitos para a salvação. Ok, Deus elegeu lá na eternidade passada, antes de tudo vir à tona, antes da criação de todas as coisas. Como que Deus chama então os eleitos para a salvação? No tempo e no espaço, realmente, no tempo presente. Como que Deus chama os seus eleitos para a salvação? E Paulo destaca também qual é o propósito último da salvação. Qual é o fim, qual é o propósito da salvação. Tudo isso está respondido no versículo 14 do nosso texto. Tessalonicenses 2, verso 14. Olha o que ele diz ali. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está destacado. Qual o meio para a salvação? Pregação do Evangelho. Meio que Deus usa para a salvação, pregação do Evangelho. Qual o propósito último da salvação? Glória de Deus. Glória de Deus, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, Cristo exaltado. Cristo exaltado. Então, o chamado de Deus para a salvação de seus eleitos ocorre pela pregação do Evangelho. Este é o meio que Deus instituiu, este é o meio que Deus estabeleceu, é pregação do Evangelho. A chamada externa, podemos assim dizer, a chamada geral, que é destinada a todos, é a pregação pública, é a pregação externa, né? O Evangelho sendo proclamado a todos indistintamente. E a chamada interna, a chamada eficaz, é a operação do Espírito Santo regenerando o coração do eleito para ele responder com fé ao Evangelho. Alguns exemplos para entendermos essa questão. O próprio contexto aqui de Paulo pregando lá em Tessalônica. Os irmãos lembram? Capítulo 17 de Atos, Paulo chega na cidade e começa a pregar o Evangelho. Ele procura uma sinagoga e por semanas ele está lá, pregando, ensinando o Evangelho, proclamando. O que aconteceu na cidade lá? Houveram muitos que se enfureceram pela verdade pregada de Paulo. Se enfureceram. Que é isso? Muitos dos judeus, né, fizeram todo aquele alvoroço na cidade e se enfureceram, se fecharam, se endureceram para aquela mensagem e rejeitaram a pregação de Paulo. Em contrapartida, houveram aqueles que creram. E isso pela graça de Deus. Houveram aqueles que reconheceram, não, Paulo está pregando a verdade. O que este homem está pregando é a verdade, é o Evangelho. Ele está proclamando Cristo. E eles então reconheceram a verdade e eles se renderam a Jesus. Eles se renderam ao Cristo proclamado por Paulo. E ali eles reconhecem, eis a verdade de Deus. Eles se prostram a Cristo, são salvos e surge uma igreja naquela região.
Então perceba o efeito do Evangelho, né? O Evangelho, ele une, mas ele também separa. Ele também separa. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ele tem esse efeito, mas na vida dos eleitos, Deus trabalha no coração desses, para receberem de bom grado a pregação da verdade, a pregação do Evangelho. Como diz o livro de Atos também, lá no capítulo 13, outro exemplo, quando Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, pregaram lá em Antioquia, houve oposição também, mas muitos creram na verdade. E olha só o que diz Atos 13, 48. Quem foram os que creram? Atos 13, 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam. Olha a alegria em ouvir o Evangelho. Olha a alegria em ouvir a verdade. Regozijavam-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram quem? Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha a eleição de novo aqui. Olha a doutrina bíblica da eleição evidenciada. Os destinados para a vida eterna. Olha o meio que Deus usa, a pregação de Paulo, para converter, para chamar pessoas à salvação, e creram aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. Um outro texto, um outro exemplo, outra ilustração desta chamada do Senhor, encontra-se lá em Atos capítulo 16, o episódio de Lídia. Lembram de Lídia? Quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho para algumas mulheres lá em Filipos. Ele prega o evangelho. Não está projetado aqui, mas os irmãos podem acompanhar, Atos 16. Atos 16, 14 a 15. Ilustração dessa chamada do Senhor, Deus chamando pelo meio da pregação do evangelho e a chamada eficaz, a obra do Espírito Santo no coração do eleito. Atos 16, 14 a 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha a pregação. Estava ouvindo Paulo pregar o evangelho. O que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois disso, então, foi batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, a chamada geral, chamada externa, pregação de Paulo, chamada interna, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, foi isso que aconteceu com aqueles irmãos lá em Tessalônica. Paulo diz isso lá também na primeira carta, como nós estudamos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo diz ali, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo pregou as Escrituras, o Evangelho, foi fiel ao Evangelho, não precisou inventar nenhuma historinha, não precisou fazer nenhum barulho extra lá, fumacinha, musiquinha, não precisou ter nada disso. Ele pregou o Evangelho, ele pregou as Escrituras, ele foi fiel, né? A mensagem que Cristo lhe deu, ele trouxe. E nós vimos lá em Atos, inclusive, que ele parte do Antigo Testamento, ele explica Cristo partindo do Antigo Testamento. Aquele que estava prometido, prefigurado no Antigo Testamento, ele já veio. Paulo proclamou, esse é o Cristo que eu proclamo, é o Cristo histórico, é o Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. Então ele proclamou o Cristo partindo das Escrituras, arrazoando, dando as implicações, trazendo o entendimento para aquelas pessoas. Mas aqui ele diz, sobretudo, não só em palavras, mas o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, ninguém se converte. Ninguém se converte. Então, ele fala, chegou sobre vós no poder do Espírito Santo. E assim muitos rejeitaram, enfurecidos contra a verdade, mas houveram aqueles que creram. E Paulo está destacando que isso aconteceu entre aqueles irmãos lá em Tessalônica. E interessante que Paulo fala, nosso evangelho, a ênfase de Paulo em nosso evangelho, referindo-se ao evangelho proclamado pelo apóstolo, pelos demais apóstolos, ou seja, é o evangelho bíblico, o evangelho que hoje está registrado nas Escrituras.
É o evangelho verdadeiro, é o evangelho apostólico, é o evangelho que consta na Bíblia sagrada. Portanto, meus irmãos, este é o poder de Deus para chamar os pecadores à salvação, das trevas para a sua maravilhosa luz, chamar aqueles que estavam mortos espiritualmente para a vida. Deus usa meios, Deus usa pessoas, Deus usa aqueles que cercam as nossas vidas e começam a compartilhar. Você lembra como é que foi sua história? As pessoas que Deus usou e como foi acontecendo o seu entendimento aos poucos, e aquela mensagem começou a fazer sentido no seu coração. Deus usou provavelmente circunstâncias também, às vezes circunstâncias difíceis, às vezes momentos que você precisou buscar ajuda e você buscou uma igreja, e Deus usou toda aquela bagunça, toda aquela confusão, para no final das contas trazer você para Cristo. E o meio que Ele usa, sem dúvida nenhuma, é a pregação preciosa do Evangelho. Você lembra como é que foi essa história? Deus usa meios para atrair os seus. Ele é soberano sobre cada uma das circunstâncias. É assim que Deus chama aqueles que estavam mortos. A obra é dele. Os homens são meros servos, mas a obra é toda de Deus. A glória tem que ser dada toda ao nosso Deus, a quem amamos. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Que expressão maravilhosa, que conjunção bendita. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Se hoje estamos aqui crendo e se alegrando nessa mensagem, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele deu vida. Isso deve comover os nossos corações. O crente é uma pessoa que deve estar sempre admirado com a graça. Admirado. Eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Não tenho nada. Mas a graça me alcançou. Estou aqui hoje crendo. Isso é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vos deu vida. Só Ele pode fazer isso. Trazer os mortos espirituais para a vida. Então esse é o meio que Deus usa, a pregação do Evangelho. Qual o fim, qual o propósito último da salvação? Uma vida fácil, não é? Carro novo, casa nova, tudo isso Deus pode nos abençoar, legal, bom, é infinitamente maior que isso. O verdadeiro Evangelho é infinitamente maior que isso. Sim, envolve o nosso bem, envolve a nossa alegria eterna, mas o propósito último é a glória de Deus, Deus exaltado. Como Paulo diz, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por Ele, é tudo para Ele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja louvado. A glória é dEle, Ele é o Rei, tudo converge para Ele, Ele é o centro. Ele deve ser adorado, Ele deve ser engrandecido. Então, quando Ele veio para salvar pecadores, Ele veio para o louvor de sua glória, a louvor da glória de Deus. Para trazer aqueles que estavam prostrados diante de ídolos, adorando falsos deuses, eis aqui o Deus verdadeiro. E Ele veio para salvar. Ele fez uma obra que jamais ninguém poderia imaginar, aquele que se entrega no lugar de pecadores, para salvar pecadores. Ele veio com a maior demonstração de amor. E assim, o propósito último é o louvor dEle, é a glória dEle, é que nós conheçamos Ele. Cristo é tudo, a plenitude reside nele, a plenitude divina está nele, as suas misericórdias não têm fim, ele é aquele que é compassivo, Ele é aquele que sabe se compadece daqueles que são fracos, Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega, Ele é cheio de graça, Ele é plenamente gentil, Ele é compassivo.
Ele é justo. O deleite, a glória dele, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, os eleitos, eles não foram destinados à ira, mas para alcançarem a salvação, que culmina na glorificação. Glorificação. Quando estaremos para sempre com o Senhor na glória, na alegria eterna de sua presença. Então, a salvação é toda uma obra da graça de Deus. Por isso a certeza de que os eleitos, os crentes nascidos de novo, jamais podem perder a salvação. Não se perde. Não se perde. Porque aqueles que Deus salva, Ele salva muito bem, Ele salva até o fim. Deus não faz nada por incompleto. A obra que Ele começou, Ele completa. Ele não perde nenhuma de suas ovelhas eleitas pelo caminho, jamais. Jamais. E Ele salva para o louvor da glória de sua graça. Romanos 8, 29 e 30, isso está muito claro, muito claro. Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler juntos esse texto? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Na sequência, o apóstolo, que já, como vimos, ressalta a soberania de Deus sobre a salvação, no versículo 15 nós podemos entender o aspecto de nossa responsabilidade no processo. Olha o que ele diz no versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, diante do contexto aqui, o mistério da iniquidade que já opera, a vinda do anticristo que enganará a muitos, os crentes eleitos na eternidade, chamados pela pregação do Evangelho, devem no tempo presente perseverar na verdade. Perseverar na verdade. Fiquem firmes, guardando as tradições que vos foram ensinadas. E Paulo diz aqui, quer por palavra, nós podemos entender aqui os ensinos presenciais que Paulo teve com eles. Aquilo que Paulo ensinou de forma presencial com eles, quer por epístola, e aqui as cartas enviadas. Então, pelo termo tradição aqui, nós podemos entender o ensino dos apóstolos transmitido, que hoje está registrado nas Escrituras Sagradas. Esse é o ensino que nós temos, essa é a tradição apostólica, ela está aqui. Está registrado no Novo Testamento, os livros, as cartas que compõem o Novo Testamento, junto com os textos, os livros do Antigo Testamento, o cânon, a escritura fechada, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Sobre este termo tradição, o comentarista Wiersbe diz o seguinte: o termo tradição significa simplesmente o que foi passado de uma pessoa para outra. A verdade do Evangelho começou como uma mensagem oral, proclamada por Cristo e pelos apóstolos. Posteriormente, essa verdade foi registrada por escrito, por inspiração do Espírito Santo, transformando-se nas Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3, 12, 17, 2 Pedro 2, 16 a 21. A verdade de Deus não foi inventada por homens, foi transmitida de Deus para os homens, 1 Coríntios 15, 1 a 6, Gálatas 1, 11 a 12, e cada geração de cristãos aguardou e a passou adiante, 2 Timóteo 2 a 2. Na sequência, Paulo reconhece que os crentes só podem exercer esta firmeza na verdade pela graça de Deus. Por isso nós vamos observar nos versos finais aqui, 16 a 17, o apóstolo expressa o anseio diante de Deus em favor daqueles irmãos, ele expressa de certa forma mais um conteúdo de suas orações. Nós aprendemos muito com as orações de Paulo em suas cartas, e aqui é mais um desses conteúdos. Olha o que ele diz ali, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Nós observamos aqui o coração pastoral de Paulo. Ele deseja que aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, eles estavam sendo perseguidos, então eles estavam passando por dificuldades. Paulo deseja que em meio a tudo isso, eles não duvidassem do amor de Deus por eles.
O Deus que nos amou e nos deu eterna consolação. Porque essa é uma das dificuldades. Quando a gente passa por sofrimento, passa por aflição, a tentação é: por que Deus está permitindo isso? Será que Ele não me ama mais? Diante das dificuldades, diante dos problemas. E aí Paulo então está aqui orando por eles, que eles tenham essa certeza do amor de Deus por eles. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, Deus não havia abandonado aqueles irmãos. Então Paulo ora que eles tenham a consciência disso, que eles não duvidem, em meio às dificuldades, que Deus os ama, que Deus segue amando a vida deles. Paulo quer que eles provem deste consolo. Ele fala, este Deus que nos deu eterna consolação, a consolação que temos em Cristo Jesus. Então que eles continuem nutrindo a boa esperança também da vinda de Cristo em resgate dos seus, e que pela graça fossem consolados e confirmados, ele diz aqui, consolem o vosso coração e vos confirmem. A palavra ela pode ser traduzida aqui por fortalecidos, fortificados para a prática das boas obras e serem firmados na boa palavra, firmados na verdade, que não sejam enganados, que estejam firmados no verdadeiro evangelho. E aí você percebe aqui o equilíbrio, né? Não apenas crer na boa palavra, mas também praticar obediência desta palavra. Uma fé genuína, ela encontra esse equilíbrio de crer na verdade e procurar obedecer aquilo que nós já entendemos e compreendemos da palavra de Deus. Então os crentes, eles não são salvos pelas obras, mas são salvos para as boas obras. As boas obras evidenciam a salvação, que é toda pela graça de Deus, como Paulo deixa claro lá em Efésios também, capítulo 2, versos 8 a 10, texto tão conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos concluir com algumas aplicações, algumas lições aqui que podemos tirar deste texto, de tudo aquilo que estudamos. 3 aspectos aqui ressaltados de aplicações. Primeira questão aqui, meus irmãos, é que a salvação é uma obra soberana e graciosa de Deus. Textos como estes devem nos deixar ainda mais admirados diante da grandeza do amor de Deus. A salvação de pecadores que não merecem nada senão a condenação é uma obra da graça soberana. A salvação não é um troféu que conquistamos por méritos, mas é um presente merecido que recebemos por graça somente. E a salvação é uma obra do Deus triuno, ela é uma obra trinitária. Ou seja, isso quer dizer que Deus Pai, sendo rico em misericórdia, planejou na eternidade a redenção dos seus eleitos, antes da fundação do mundo, como vimos. E no tempo certo, no tempo determinado, o Pai enviou o seu amado Filho. Jesus veio, Jesus se encarnou, Jesus veio para este mundo caído na maior missão de resgate da história. E Jesus executou o plano da redenção de forma perfeita, vivendo uma vida inteira na carne como homem, sem pecar, jamais. Ele obedeceu à lei, tudo aquilo que a lei exigia de obediência, Jesus cumpriu. Aquilo que eu e você não conseguimos, ele fez. Ele cumpriu perfeitamente a lei, toda a demanda, toda a exigência. E então, sem pecado, ele se entrega na cruz, para pagar a pena de nossos pecados, nós os que cremos nele. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, e então subir, se assentar à destra do Pai, onde está hoje, e de onde voltará para julgar vivos e mortos. E agora o Espírito Santo, ele aplica essa redenção no coração dos eleitos, operando um novo nascimento, santificação, como vimos. É por isso que os eleitos, espalhados pelo mundo todo, no tempo de Deus, respondem à pregação do Evangelho com fé e são salvos. Caso contrário, jamais nos voltaríamos para Deus, jamais. Você reconhece, você entende essa verdade? Esta preciosa verdade bíblica? A doutrina da eleição ressalta a absoluta soberania de Deus na salvação, é pura graça. Por isso, se hoje cremos, estamos em Cristo, toda a glória seja dada ao Senhor, todo o louvor seja dado
a Ele. Esta verdade, ela deve inspirar em nós o mais profundo louvor e a maior humildade. Crentes que estão realmente entendendo a graça, não há nenhum mérito, é graça, devem crescer em humildade. Devem crescer, devem estar crescendo. A boa teologia, o bom entendimento da palavra deve resultar em uma vida cada vez mais humilde. Este conhecimento, quando ele é redentivo, quando ele é gracioso, ele deve conduzir. Sim, devemos crescer no conhecimento de doutrina, estudar, como falamos semana passada, mas este conhecimento todo deve afetar a nossa vida, chegar no coração, afetar os nossos atos, as nossas obras, a prática, produzindo humildade em nós e louvor ao Senhor. Porque a doutrina da eleição tira toda a noção de mérito nosso na salvação, tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Exalta sobremaneira a glória de Deus, a grandiosa graça de Deus, o ser absolutamente soberano de Deus, que com certeza excede a nossa compreensão limitada e finita. Por isso, só nos resta nos rendermos em adoração e louvor, como Paulo faz lá na carta aos Efésios. Então, segundo aspecto que ressaltamos aqui do texto, é que a salvação deve ser evidenciada em santificação e fé na verdade. Como que podemos confirmar a nossa eleição? Como que eu posso saber que sou salvo? E como vimos, a resposta é através dos frutos, das virtudes da graça, como os Tessalonicenses demonstravam, a tríade essencial da vida cristã: fé, amor e esperança. Então, como posso saber se sou um eleito? A questão é: está você crendo em Cristo hoje somente para a sua salvação? À luz da Bíblia? Está você desenvolvendo santificação? Buscando se assemelhar mais a Jesus? Tem o seu deleite nele? Em Cristo? Você tem nutrido a bendita esperança do seu retorno? Está desenvolvendo o seu amor pela verdade, como vimos semana passada, em oração, comunhão com a igreja, a importância da comunhão, de fazer parte do corpo de Cristo? Você sente essa necessidade? Esses são indicadores, esses são sinais, esses são demonstradores, assim, que apontam para realmente a obra da salvação. E sim, com falhas ainda, imperfeição, sem dúvida nenhuma imperfeição. As nossas motivações serão por vezes imperfeitas, bagunçadas, enquanto aqui neste mundo vamos sempre lutar contra ainda a presença do pecado em nós. Por isso a confissão de pecados, ela será contínua também na vida dos eleitos. Os eleitos se destacam também pela confissão de pecados, como diz o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Eles não são perfeitos, os eleitos, são pecadores, estão em processo, e nós devemos lembrar isso, meus irmãos, no trato que temos uns com os outros, na lida. É só pela graça o crescimento que vem. Eu não posso fazer ninguém crescer espiritualmente. Eu sou um servo, eu devo ministrar com toda a paciência, inclusive, com longanimidade, esperando que, porventura, Deus conceda arrependimento, Deus conceda o crescimento. Isso na vida das pessoas ao meu redor, devemos lembrar isso. Então, será imperfeito, sim, mas haverá ao mesmo tempo crescimento. Porque o crente não é mais escravo do pecado, ele não está mais à vontade no pecado, também como vimos semana passada, o coração regenerado não está mais à vontade no pecado, ele é incomodado, e graças a Deus por isso, graças a Deus por esse incômodo, graças a Deus de você perceber: não, isso aqui não é para mim não, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar para o caminho que eu creio que é Cristo, e graças a Deus por esse incômodo, que ele continue, que ele cresça, para nos conduzir à santificação. Terceiro, Deus chama os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Como vimos, Paulo pregou o Evangelho na cidade de Tessalônica e houve aquela distinção. Muitos se enfureceram contra a verdade, mas houveram aqueles que creram na mensagem pregada por Paulo e passaram a fazer parte da igreja como membros do corpo de Cristo daquela cidade. Por isso eu pergunto: e você? Qual a sua resposta ao Evangelho? Qual a sua resposta? Para onde você vai? Você já crê na verdade que é Cristo? Você já respondeu ao seu chamado? Se ainda não,
Não endureça mais o coração. Ouça o chamado, ouça essa mensagem pela qual Deus chama os seus eleitos, ouça com atenção. Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Ouça o chamado do Evangelho. Arrependa-se de seus pecados, volte, clame a Deus por sua misericórdia, vá a Ele em oração hoje, vá a Ele, leia a Bíblia, porque a própria Escritura diz que a fé salvadora vem por ouvirmos a palavra, vem por ouvirmos a palavra de Deus. Tenha contato com a Escritura, leia a Bíblia, volte a ler, volte a buscar, clame a Deus para que o seu entendimento seja iluminado, e aí sim, a partir dele, pela fé em Jesus, nós começamos a frutificar para a sua glória em fé, amor e esperança. E além disso, meus irmãos, para finalizar, essa verdade de que Deus chama os seus eleitos pela pregação, serve também como encorajamento para compartilharmos o Evangelho com as pessoas ao nosso redor, como aconteceu também através dos tessalonicenses que espalharam a palavra em sua região. Os porto-alegrenses precisam ouvir este Evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos ainda não alcançados, não sabemos, que podem ser dos nossos vizinhos, colegas de aula, familiares, por isso devemos pregar a todos, sem distinção. Pregar a todos. Aproveitar as oportunidades, pedir sabedoria de Deus para como comunicar da melhor forma, no tempo certo, orar, descansando no Senhor, pois o resultado pertence a Ele. Nós não convertemos ninguém, Deus converte. A palavra dele não volta vazia. As ovelhas que pertencem a Deus pela chamada eficaz do Espírito Santo responderão favoravelmente ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé. Que Deus, como ocorreu entre os tessalonicenses, possa usar também a sua e a minha vida neste processo para repercutirmos a sua palavra por sua graça para a sua glória. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, por tua grandiosa obra de salvação, que é uma obra da graça, Senhor. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom do Senhor, para que ninguém se glorie. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, por tão grandiosa obra. Obrigado por Cristo, obrigado, Senhor, por aquele que veio, o Filho amado, enviado pelo Pai, que veio no poder do Espírito Santo. Recebe toda a glória, Senhor, recebe toda a adoração da Tua igreja, Senhor, e ajuda-nos a perseverarmos nesta verdade, do verdadeiro Evangelho, Senhor, para a Tua glória. Usa as nossas vidas também, Senhor, nesta vida, neste mundo, como sal, como luz. Usa-nos, a Deus, debaixo do Teu poder, para estarmos testemunhando também desta verdade, Senhor, com as pessoas que nos cercam. Que toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, e é no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor.